resumir a nossa vida em 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1 semana, seria uma pretensão muito grande. Então, esse pequeno tempo que nós vamos passar por aqui discutindo, ou mesmo refletindo a respeito da ciência e o espiritismo, não tem o objetivo de trazer todas as respostas. E uma das frases que eu achei brilhante que colocaram naquela TV Futura é de que não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. E nada mais bacana para nós que vivemos hoje a chamada democracia, ou a chegada da democracia do espírito, da crença, da aproximação com Deus, de podermos perguntar. Havia um tempo, e não faz muito tempo, em que fazer perguntas sobre Deus era proibido. Duvidar de certas coisas que aconteciam na vida era proibido. Era chamado da blasfêmia. Quando se questionava, quando se esmiuçava, quando se procurava. E além da pergunta, de que move o mundo, há uma outra que eu queria colocar, que eu carrego comigo e aprendi nas terapias que se fazem na vida, que são os axiomas da psicologia ou da psiquiatria. Uma doença só se cura efetivamente quando você reconhece que ela existe. Se você não fala que está doente, como é que você vai se cuidar? Sabe aquele negócio? Hoje em dia todos nós temos o plano de saúde, ou mesmo o INSS, ou o posto da UPA perto de casa, e sempre vamos procurar um médico por esclarecimento para nos sentirmos melhor. O interessante é quando nós levamos as pessoas, vamos levar, você não está bem, vou levar você no médico, e chegar lá, principalmente eu tenho esse caso em casa, minha sogra, meu sogro já estão numa idade avançada, e a minha esposa é que leva ele para fazer todas as consultas. E geralmente o médico pergunta, e aí, tudo bem, dona Tereza? Ela sempre fala, está tudo bem, e o senhor? Não, mas eu quero saber se a senhora está bem mesmo. Não, está tudo bem. Mãe, fala daquela tontura. Não, mas aquilo foi só uma vez. Mãe, mas fala daquele dia que estava com dor de cabeça. Não, mas aquilo foi só uma vez. Então, se nós não admitirmos que temos um problema, como é que nós vamos buscar a cura? Não é? Então, essa nossa conversa é para nós fazermos uma profunda reflexão de que uma das coisas que traz doença para a humanidade nos dias de hoje é a falta de conhecimento e a ignorância de certas coisas. Não a ignorância do ponto de vista que nós falamos da brutalidade, mas de não entendermos, não conhecermos. E a maneira de combater essa doença, no nosso mundo, na nossa vida, é nos dedicando a refletir, a estudar, a discutir e a pesquisar. Tá bem? Não me deixem só. Se vocês quiserem fazer qualquer parte, qualquer tipo de colocação, sintam-se imensamente à vontade. Não pretendo ser o dono da verdade aqui, muito pelo contrário, mas colocar as minhas dúvidas em conjunto para que possamos discutir. Tá bem? Ok. Bom, bela figura. Deus, através da mão de Michelangelo pintado na Capela Sistina, no momento da criação do homem. E a partir daí eu coloquei essa figura de apontar para o universo. E aí nós começamos a confrontar que falar de espiritismo e ciência é a mesma coisa de falar de religião e ciência, outra vez de ciência e ciência. E, para tanto, nós vamos para algumas definições. O que vem a ser religião? Então, religião é um conceito que tem do latim religio, que é religar, nos tornar novamente ligados à origem da vida, a Deus, e que constitui de normas, de dogmas, e que de alguma maneira nos leva a uma mudança moral, a uma mudança comportamental e uma mudança social, inclusive. Então, se eu tenho uma religião, o objetivo dessa religião é me trazer novos valores para que eu mude e comece a proceder de maneira diferente da vida que eu tinha. Ou até afirmar a maneira que eu tinha.
A religião por si só, de nós fazermos assim, qual é a sua religião, não nos garante efetivamente a salvação, um lugar no céu. Porque isso que vai garantir vai ser nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Certo? E ciência? Qual a definição de ciência? Ciência é uma palavra que deriva do termo latino ciência, quer dizer assim, conhecimento e saber. Então, ciência é aquilo que nós conhecemos, nos tornamos cientes daquele determinado fato, daquele determinado evento, né? Então, por exemplo, fazer o macarrão é uma ciência? Sim, porque nós sabemos, quer dizer, alguns pressupõem que sabem, né? E até hoje ninguém tem certeza que todos têm a ciência de preparar o macarrão. Então, quando você sabe de alguma coisa, você está ciente, você tem a ciência. E aí começam algumas coisas que nós vamos trabalhar nas nossas conversas. Muito bem, qual a diferença efetiva de religião e ciência? A religião, nesse conjunto de comportamentos que vem nos trazer, de valores morais, etc., ela é antecipação, de certa forma, da razão, em muitos dos casos. E a ciência é o conhecimento implícito de uma determinada coisa. E aí começam algumas coisas. O espiritismo, ele é religião, ele é ciência ou ele é uma filosofia? Não respondam. Guardem isso para daqui a pouco. Ok? Para quem não conhece o mapa da divisão das religiões que existem no mundo, né? Então, qual é a maior religião, pelo menos encontrada, mapeada pelos estudiosos? 33% da população mundial é cristã. Sabe o que é interessante nessa pesquisa? Que nós espíritas, fazemos parte aqui dessa torta, nós não somos considerados como cristãos. E nós somos o cristianismo redivivo. Nós queremos restabelecer efetivamente o comportamento que o cristão tem que ter. Ou nós não estamos mostrando isso efetivamente para a sociedade, né? Ou eles estão, de certa forma, não entendendo a nossa mensagem. Também para reflexão. Agora, qual é a segunda maior religião que existe nessa pesquisa? Qual? Muçulmanos? Onde estão os muçulmanos? Aonde? Esse? Esse aqui? Esse daqui, ó. Ateístas. Vocês sabem o que é ateístas? Os que não têm religião e os que não acreditam em Deus. E se juntar com aqueles que são agnósticos, eles formam a maior não religião que existe no mundo. Isso significa que eles são más pessoas, que eles não são filhos de Deus, que eles são excluídos da vida? Absolutamente. Eles estão, de alguma maneira, também buscando a sua motivação para viver, a sua justificação de vida. O que nós temos que ler de tudo isso é que todas essas facções religiosas que existem, essas divisões religiosas que existem, é ainda o esforço de nós, os homens, nos tornarmos melhores e nos religarmos a Deus. E todos eles são sagrados. Todos eles são dignos da nossa veneração, respeito, observação e colaboração. Num movimento puro de fraternidade, entendendo que cada um tem a religião que preenche totalmente seu coração. Ok? Em todos os tempos, pelo menos nas histórias que nos contam, aqueles que eram os doutos, os conhecidos dos movimentos da vida, né, dos processos, sempre desafiaram Deus de alguma maneira. Está lá sempre, né? Quando Moisés foi apresentar o Deus dos judeus para o faraó, ele desafiou, através dos seus magos, porque ele jogou o seu cajado, e o seu cajado se transformou numa serpente, não foi isso? E aí os mágicos da corte fizeram com que os seus cajados também se transformassem em serpente, mas aí o que
chamou a atenção foi que a serpente do Moisés engoliu as outras, né, e se tornou novamente o cajado. Mas ali já existia a desconfiança de que alguém tinha por que não acreditar naquele determinado nível de valor, de religião, de encontro. Aquele Deus valia para alguma coisa mesmo? Será que seria mais forte do que o meu Deus? Será que o Deus da igreja evangélica aqui da esquina é mais forte que o Deus que está aqui dentro do centro espírita? A mesma coisa aconteceu com Jó. Alguém conhece a história de Jó aqui? Todo mundo vai ouvir falar na paciência de Jó, não é? Um dos fatos interessantes, porque essa é uma história que se conta em termos de ensinamento e filosofia judaica. O Jó, ele era um homem muito rico, tinha muitos filhos, muitas propriedades, e Deus era muito feliz com relação a olhar Jó, pelo menos é o que conta na história. E um dia, Deus está com seus filhos reunidos, falando sobre Jó. E nessa reunião, aparece quem? O diabo. Satã, demônio e tudo mais, Lúcifer. E ele fala, onde você andava? Olhando aí pelo mundo. Você viu Jó? Vi. Então, estou orgulhoso dele, porque ele realmente nos honra. Aí o diabo fala para Deus, é porque você dá tudo para ele. No dia que você tirar tudo dele, você vai ver como ele vai lamentar. Não, Jó é fiel. Então, se você me permitir, eu vou começar a experimentar então essa fidelidade do Jó. E aí passam a acontecer os tormentos. Ele perde todos os filhos, perde todas as propriedades, fica praticamente na miséria. E um fato interessante é que os homens da sociedade em que ele vive se revoltam e vão procurar Deus. E perguntam assim, Jó está sofrendo tanto e você não mandou ninguém para auxiliar? E Deus se volta para os homens da cidade e diz assim, mas eu mandei vocês. Para dizer, nós somos representantes de Deus. E muitas das vezes ficamos esperando que Ele faça as coisas por nós. E quem faz as coisas por Deus somos nós. Ele sempre nos usa todos para que sua obra seja concluída. Então, nós estamos constantemente sendo convocados a fazer um trabalho de auxílio a Deus. E Ele cuida de cada um de nós. Então, se você tem uma pessoa do seu lado, pode olhar com muito carinho para essa pessoa, porque ela é a representação de Deus perto de você. Bom, e aí tem a história do profeta Elias. O profeta Elias desafia lá os sacerdotes de Baal, e ele faz tocar fogo numa pilha que encharcaram de água com fogo que veio do céu, e eles duvidavam do poder, e sempre duvidando de Deus. Como aconteceu com Joana d'Arc, que se dizia mensageira de Jesus, mensageira dos céus, dos anjos, e também foi desafiada pelo poder eclesiástico daquela época e condenada à fogueira. Então, em todos os tempos, sempre houve contestação da fé, muitas das vezes pela razão. O grande problema de tudo isso, né, é que em nome de Deus, quando nós nos assenhoramos de Deus, nós usamos desse poder muitas das vezes para perseguir, para nos vingar, para nos sentir justiçados. A parte que coube dos sacrifícios dos primeiros cristãos no Império Romano, depois que nós assumimos o poder, depois que nós fomos decretados através de Constantino, de que o cristianismo passava a ser a religião oficial do Estado, e quem não fosse cristão poderia ser condenado à morte, já foi a interferência efetiva de nós, seres humanos, nas coisas divinas, como sempre fizemos lá para trás. Estou colocando para saber o que a gente coloca, o que é Deus, o que é a vida, e como nós nos posicionamos quando temos a nossa religião, quando temos a nossa chamada razão religiosa. Né? Em nome de Deus, nós fizemos as cruzadas. A grande mágoa do povo muçulmano com relação à cristandade dos dias de hoje vem desde a época das cruzadas. Já se passaram quase
1000 anos da primeira cruzada, e até hoje eles se sentem muito magoados pela falta de respeito que os cristãos têm pelos muçulmanos. Então, a religião que sempre apregou a paz, o amor, a concórdia e a fraternidade, foi e é ainda hoje um dos maiores causadores das guerras existentes no mundo. E aí, eu sempre faço esse comparativo não com o que eles fizeram, mas com aquilo que nós fazemos e fizemos. Como nós nos comportamos com relação à fé dos outros, né? Bom, baseado nessa evolução da fé cristã, a religião oficial começou a se colocar no papel de julgadora de todas as verdades que existiam no mundo. Tudo tinha que passar pelo crivo dos clérigos, da igreja, para dizer isso pode ser publicado, isso pode ser discutido ou não. Um dos fatos que começou a fazer a demarcação da ciência e da religião foi um julgamento ocorrido, e aqui é uma parte da Inquisição. O tribunal de Inquisição era para ver todo mundo que estava contra Deus. Como Deus é um ser muito frágil, pequeno, rancoroso, ele precisa de nós muitas das vezes para se vingar, para fazer sua justiça. Não é triste um negócio desse? Nós colocarmos Deus num papel tão difícil de nos perseguir, de nos acabrunhar, de nos trazer sofrimento. Não é justo um negócio desse. Como nós, homens, interferimos nas coisas do céu. Então, esses julgamentos de Inquisição, eles foram levados à frente, e qualquer um que desconfiasse ou duvidasse de qualquer outra coisa que existisse dentro da Bíblia, do Evangelho, esse alguém era condenado ou à fogueira, ou à forca, ou à prisão perpétua, ou à perseguição constante, né? E um desses julgamentos que começou a fazer com que a ciência conseguisse criar, de certa maneira, mais independência e mais observação, foi o julgamento de Galileu Galilei. Acho que todo mundo que estudou aqui tem aqui essa parte do Galileu, que é fato interessante da história dele, é que o mundo era chato, era uma panqueca. Nós vivíamos em cima de um prato, praticamente. O mundo não era redondo. O Sol girava em torno da Terra, e não a Terra em torno do Sol. A Terra era o centro do universo. E as pessoas que combatiam essa ideia através das suas observações, através dos seus conhecimentos, e começavam a mostrar, não, olha, presta atenção na sombra, presta atenção de como vem a vela do navio, presta atenção como roda, presta atenção como cai a pedra. Todos esses detalhes que eram as chamadas as demonstrações laboratoriais, as demonstrações científicas, eram refutadas, eram recusadas, não eram admitidas. O mundo tinha que ser aquilo. E por insistência, o Galileu é uma figura muito interessante, né? Ele tinha mais intuição do que certeza. Aquelas pessoas que fizeram sua biografia mais aprofundada, viam que muitas das teses dele, ele fazia, que ele não tinha nem observado, mas ele tinha certeza que aquilo existia. Ele fazia alguns testes para poder comprovar o que ele pensava, e nem sempre dava certo, mas ele firmava, e no final ele estava mais agindo pela intuição, mais por, vamos dizer assim, expansão espiritual do que certeza laboratorial. E ele, a partir do julgamento dele, em que ele quase foi condenado, só foi absolvido porque ele começou a dizer, tá bom, eu vou negar que a terra não se move. E ele fala em voz mais baixa, mas se move. Né? Então, ele insiste, e a partir daí ele sai, e ele faz um ensaio, escreve um documento dizendo o que é religião e o que é ciência. E a partir dali, o corpo da ciência começa, de certa forma, se dissociar um pouco mais da igreja para poder muitas coisas sejam investigadas. O que é importante disso daí?
O importante é que a partir daí, começaram muitas outras investigações que trouxeram para todos nós curas, conhecimentos, expansões, modernidades, facilidades para as nossas vidas. Porque se não fossem esses contestadores, né, diante de todas as religiões, é um pedaço que eu coloquei, né? Quem é Deus? Não é o que é Deus, como está no livro dos Espíritos, e que os Espíritos respondem. Deus é o princípio de todas as coisas. Mas nós conseguimos, de certa maneira, interferir tanto na figura de Deus, que ele começou a ser quem? E quem é Deus? Somos nós. Nós passamos para eles os atributos que nós achamos necessários a um Deus. Nós ainda não temos capacidade efetiva de conhecê-lo, de concebê-lo. Por isso que muitas vezes nós fizemos ele tão duro, tão difícil. Não era possível que Deus perdoasse o tempo todo, que Ele admitisse o tempo todo. Um fato recente, houve a manifestação, aí não vou tomar partido de absolutamente ninguém, mas para nós refletirmos, da manifestação dos homossexuais, do GLBT, que passou pela Paulista. E aí houve algumas encenações que o pessoal começou a dardear muito na internet, de colocar como crime hediondo, né, a figura de Jesus. Eu fico pensando comigo, como cristão, do tanto que eu gosto de Jesus, será que Jesus ficaria feliz de ter pessoas condenadas em nome dele? Será que ele se ofendeu com aquilo que aconteceu? Será que Deus se ofende com os nossos... Você viu que a Tânia falou aqui, que tinha uma propriedade imensa? De que Deus não precisa nos perdoar, porque Deus simplesmente nos ama e nos conhece. Ele não tem que perdoar, porque Ele não se ofende. Olha como nós interferimos nas coisas. Olha como os homens se colocam muito mais no papel de Deus do que o próprio Deus. Então, todos esses homens aqui, em algum momento, eles são contestadores de valores, de escritos que existem lá há milênios. Graças a eles, nós começamos a impulsionar e conhecer a mecânica do nosso universo. Nós estamos simplesmente no começo, através dos esforços, dos desafios, dos laboratórios. E esses homens sempre foram contestados, cada vez que eles traziam as teses dele: olha, você está indo contra as leis de Deus. Você está mexendo num campo que você não pode mexer. De novo, nós começamos a atiçar, né, a religião contra a ciência. E por isso que chegou uma determinada época que muitas pessoas falam assim: todo cientista é ateu, não acredita em Deus. Eles acreditam em fatos. E agora, quando Deus se torna um fato? Quem é médium aqui? Vocês cantaram o tempo todo a cantora da mediunidade aqui. Quem é médium aqui? Todo mundo. Mas quem é mais assim, quem vê espírito aqui? Vê mesmo? Ninguém? Que sorte, hein? Porque senão ia ser um susto danado. Mas para uma pessoa que vê o espírito o tempo todo na frente dele, aquilo é uma ciência ou uma religião? É um fato ou é um sonho? Tá? Então, tanto na parte da física, da astronomia, da dinâmica universal, de como se comportam os corpos, e chegando inclusive no limiar da própria ciência da biologia, nós começamos a avançar por homens que desafiaram o poder da igreja, o poder da fé, para trazer o benefício para nós. Será que Deus se aborreceu com isso? De jeito nenhum. E eles estão construindo, de certa maneira, a ponte que vai nos ligar. Hoje nós temos o coração, muitas vezes, ligado a Deus, não é? Amanhã nós temos que ter o coração e a razão. Deus para nós tem que ser um fato, comprovado, visto, de alguma maneira por cada um de nós.
e não algo a ser temido. Olha, é bom acreditar, porque senão, quando eu chegar do lado de lá, pode ser que ele exista e me pegue. Será que eu reconheço Deus nas coisas? Louis Pasteur, que é das figuras que estão aqui é o Samuel Weiss. Esse homem, ele foi perseguido porque ele começou a combater a falta de higiene nos hospitais. Havia muitas mortes através do chamado uma febre puerperal, que era das mães que acabavam de dar à luz, que davam à luz nas maternidades, elas morriam. A cada 10 mães, 6 morriam depois do parto. Por quê? Porque elas eram contaminadas pelos médicos que faziam exames em cadáveres, depois iam lá, lavavam a mão um pouco de água e iam lá fazer o parto. Contaminava a mãe, matava. Ele começou a perseguir isso e dizer, olha, mas vamos ter que cuidar de forma diferente. Ele foi enxotado da Alemanha, foi parar no país dele, foi de novo perseguido, mesmo conseguindo bons índices. Então esse cara lutava contra um valor da sociedade, da pretensão da sapiência humana. O Louis Pasteur, na minha pesquisa, eu descobri uma frase, tinha lá 5 frases do Louis Pasteur, uma que eu achei fantástica, diz assim, um pouco de ciência afasta o homem de Deus, mais ciência aproxima o homem de Deus. Porque quanto mais a gente sabe, mais admirado nós passamos a ficar com relação à própria vida. E aí tem o Sabin, o Fleming, o Koch, e aí vai. Esse aqui é o Lister. Já ouviu falar no Listerine? Hã? Por que vocês acham que tem o nome de Listerine? Por causa do Lister. Interessante, né? Bom, então aí chegamos no campo de que uma das coisas que a sociedade parisiense, quando surgiu o espiritismo, começou a falar assim, a própria negação dos cientistas com relação ao fato de não existir espíritos, já não é o suficiente para você parar com esse movimento, falaram para Kardec. E aí, na introdução do Livro dos Espíritos, se vocês procurarem lá, é um fato muito interessante, muito inteligente da parte dele, que ele fala assim, muito pelo contrário, nós não temos absolutamente nada contra a oposição dos cientistas. A única coisa que nós entendemos é que você não pode medir o espírito, o mundo espiritual, as coisas espirituais, da mesma forma que se mede o mundo material. Uma das coisas que as pessoas faziam, teste, para saber se existia alma humana, sabe qual que era? Descobriu uma pessoa que estava para morrer. Olha, fulano está muito mal, vamos correr lá. Aí colocavam a cama dele em cima de uma balança. Pesavam lá, cama com o sujeito e tudo. Dava, por exemplo, 100 quilos. Ele morria. Quanto está pesando agora? 100 quilos. Então não existe alma. Porque se existe alma, a alma sai quando o corpo morre, então não saiu nada. Então como é que você vai medir as mesmas coisas? E ele coloca que as coisas da ciência são coisas da ciência e têm suas próprias metodologias. E as coisas do espírito são totalmente diferentes do que é medido. Mas tudo é bem-vindo em termos de investigação. Então, todos nós temos que ter a mente aberta de que toda evolução da ciência é feita com respeito, feito com harmonia, feito com fraternidade a todas as pessoas, é, de certa forma, a maneira da misericórdia de Deus chegar a todos nós. É assim que existe a aspirina para a nossa dor de cabeça, que existe o gelol para a nossa contusão, que existe o leito do hospital, que existe a anestesia, que existe a plástica, que existe a tintura para o cabelo, o reflexo para os dentes e tudo mais que nós desejamos. A chegada do conhecimento através da ciência é benefício de Deus. E cada vez que ela for progredir, ela for avançar, nós vamos transformar Deus num fato e não numa crença vazia. E aí é que nós começamos a descobrir por que algumas pessoas, inclusive o próprio Jesus, principalmente Jesus, ele falava dos detalhes, que Deus estava nos detalhes, olhando os lírios do campo.
que não fiam, não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como qualquer um deles. Olhai as aves dos céus. Elas não plantam, não colhem. E nem por isso Deus deixa que falte alimento a cada uma delas. Por acaso, vocês não são mais importantes do que o mato do campo e as aves do céu? E aí, na profunda reflexão de Eurípides Barçanufo, no seu poema Deus, que ele fala que o universo é uma obra inteligentíssima, que supera todas as inteligências e que ela só pode ser atribuída a Deus. E que ele reconhece Deus no velho, na criança, no amparo de todos nós. Se nós começarmos a reconhecer Deus em todas as coisas, isso é ciência, isso é religião, e elas caminham juntas. Aí depois tem o atributo na ciência do espiritismo que todos nós temos que estudar. O espírita tem que estudar, acima de tudo, porque ele tem que contribuir para a melhoria de si mesmo. Nós temos que sair daqui melhor do que nós chegamos. Aquela história do Buda, que ele iluminou-se porque ficou embaixo da árvore, foi só ele, gente. Eu já fiquei parado embaixo de um pé de caju, lá em Nordeste, um monte de tempo. E a única coisa que eu ganhei foi uma nódoa na minha camisa, porque o caju caiu e manchou. Se nós não buscarmos os livros, se nós não buscarmos as palestras, as discussões, nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos sair do lugar. E nós precisamos pensar diferente. O nosso mundo está pronto? Claro que não. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos muitos problemas, não é isso? Mas nós temos muitas soluções. Mas o maior problema que não deixa que essas soluções sejam aplicadas para resolver esses problemas, está instaurada dentro de nós, seres humanos, que é o orgulho, a ignorância, o preconceito, a dureza do coração. E nós precisamos nos curar de tudo isso. E para tudo isso tem remédio. E o remédio é Jesus. Muita paz a todos.